Estamos no ar com mais um podcast Bora Viver BSB e o tema de hoje é os sinais dos tempos e o que as mulheres ainda buscam entre a pressa, a culpa e o desejo de ser inteira. O que o tempo faz com a gente e o que a gente faz com ele. E a minha convidada de hoje é Maíra Gadelha, publicitária, pós-graduada em História da Indumentária e da Moda, mãe, diretora de atendimento da agência Gabinete C, uma das maiores agências de Brasília, autora de 2 obras que misturam poesia, afeto e reflexão, A Dona Pomba e Os Sinais dos Tempos. Maíra escreve sobre aquilo que muitas mulheres sentem, mas nem sempre conseguem nomear. O peso da maternidade idealizada, o silêncio das perdas, a tentativa de equilibrar trabalho, amor, corpo e sentido. Essa conversa é um convite a desacelerar e ouvir o que o tempo anda tentando nos dizer. Seja muito bem-vinda, Maíra Gadelha, ao nosso podcast Bora Viver e a Prod com Maru. Ai, que máximo, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Obrigada pelo convite. Estou muito entusiasmada em poder falar desses livros, desse momento meu novo de vida, Já que estamos é aqui, literatura, sim, que é literatura infantil, Sim. que é uma novidade na minha vida, né? Nunca tinha feito na vida e começou tem pouquíssimos anos. Essa era a primeira pergunta. Aliás, eu tinha deixado ela assim, ela estava solta. Aí eu sentei assim com a nossa editora. E falei, eu pergunto já de cara, em que momento você se descobriu como escritora, Maíra? Então, tudo começou em 2021. E meu filho mais novo estava com 1 ano e meio, 2 anos. A gente estava ali saindo, né, começando a sair de pandemia. E eu adoro ler. Tudo começou, na verdade, eu adoro ler livros para os meus filhos. Eu adoro fazer vozes, eu adoro ler em voz alta. Eu tenho muitos livros infantis. Quando minha primeira filha nasceu, eu fiz uma assinatura de clube de livro para ela. Então, e aí isso foi indo quando o Vicente chegou também. Então, a gente tem muito livro infantil em casa que eu leio muito para eles, né? É o nosso momento à noite, antes de dormir, e em outros momentos também. Mas começou assim. Aí, 2020... acordava por volta de 5 horas da manhã com meu filho Vicente. A gente ia pro sofá da sala, né? Ver o dia amanhecer e ele mamando no meu colo. E tem um janelão, assim, na minha casa e tem um pé de acerola. E a gente começou a ver uma pomba fazendo um ninho. Então, a história é uma história que aconteceu, né? E aí, ali a pomba, a gente olhava, a pomba, olha a pombinha, filhinho e tudo, fazendo ninho. E ela descia, subia e tudo. Meu marido chega um dia e fala... Maíra, tem um pombo fazendo um ninho na nossa árvore. O que a gente faz? Por quê? Tem algum problema? Ele, não, mas pombo, dizem que pombo transmite doença e tudo. Não sei. E aí, continuei ali observando aquela pomba montando o ninho todo dia de manhã. Quando eu percebi, eu falei, gente, ela vai colocar um ovinho, ela vai ser tipo mãe. Aí, bateu uma coisa, assim, comigo, que eu falei, não... Porque deu um momento não, de maternidade. exatamente, de maternidade. Eu falei, ninguém mexe nessa pomba. A pomba vai ficar aqui, a pomba é nossa. E aí, com isso, eu fui observando mesmo, né? Aquela pomba teve os ovinhos, o ovinho quebrou, o pombinho nasceu, o pombinho voou. E aí, o que acontece? Corta. A história ficou na minha cabeça. Corta, eu tive meu primeiro Covid. Eu tive alguns Covids. E aí, isso foi 2020, na verdade. E aí, eu fui para casa da minha mãe, para ficar lá, né? Isolada, eu e ela, longe dos meus filhos e meu marido. E lá... eu falei, gente, essa história tá aqui mexendo dentro de mim. Quando eu voltei para casa, no primeiro dia, eu sentei e comecei a escrever. E aí, eu falei, eu acho que eu quero escrever essa história. Aí desabrocha Isso. a Maíra, Então escritora. até então foi essa história. Seria uma história só e ponto. Bacana. O mais interessante é que no meio do caminho, né, eu fazia psicanálise na época. Eu escrevi e reescrevi a história várias vezes. Porque eu escrevi primeiro meio que para adulto, contando, era um desabafo, né, da minha maternidade. E aí depois eu virei ela para criança, né, fui colocando ela num formato para criança pequena mesmo, né, para ela entender. Mas o que eu queria era falar da minha maternidade, que me tocou, que é aquela maternidade que é complicada, né? Tem uma solidão ali dentro, ela é maravilhosa, só que é uma mistura de amor e às vezes desespero, né? Então, na psicanálise, eu descobri que a Dona Pomba, na verdade, não era só a pomba que estava fazendo, era eu mesma. E aí eu incorporei a Dona Pomba. Lá em casa, hoje em dia, todo mundo ri, fala, mamãe, Dona Pomba. Lá vai a Dona Pomba. Onde vê um pombo na nossa casa, assim, ou em casa, ou na rua, meus filhos falam, olha o pombo, olha o pombo. Gente, cuidado, não pode pisar, não pode maltratar, não pode atropelar. Onde a gente tá, então, pombo virou.
E O seu primeiro livro. o meu primeiro livro. E aí... Agora, a gente vai falar dos Sinais dos Tempos. Tá. O seu livro Sinais dos Tempos nasceu em uma homenagem ao seu pai, né? E acabou falando sobre muito mais sobre memória, amor, passagem. Que tipo de sinais você percebe hoje no seu próprio tempo? Então, eu vou falar um pouquinho antes, assim, o Sinal dos Tempos, na verdade, eu fiz em homenagem ao meu pai, que acabou de falecer, mas esse texto, ele não é meu, ele é o texto do meu pai. Do seu pai. Né? Ele é um texto que foi escrito em 1992, na época da Eco 92. Ele escreveu para criança, para um público infanto-juvenil. Esse texto ficou perdido, né, no tempo e no espaço. E em 2021, a minha ex-madrasta descobre o texto na casa dela e fala: Maíra, você que começou a escrever livros infantis, o que você acha? Olha esse texto. Quando eu li o texto, e aí eu vou falar do Sinal dos Tempos, que é a importância disso também. Eu chorei muito, porque nele tinha frases que são frases que eu uso no meu dia a dia, mas eu não lembrava que vinham do meu pai. Né? Então, assim, eu sempre, desde muito nova, procurei ser muito consciente em relação ao clima, à ecologia, à sustentabilidade. Eu sempre fui muito preocupada com todos esses temas, né? E eu não sabia de onde vinha, porque na minha família materna não tinha essa preocupação de separação do lixo, de consciência com a água. E, por exemplo, eu já tenho isso há muito tempo antes disso ser falado. Né? Não era uma coisa falada. Quando eu li o texto, eu falei, entendi de onde vem tudo isso. Eu sempre fui preocupada, eu sempre detestei buzina, por exemplo. Porque meu pai, a vida inteira, quando eu ia de férias para o Rio de Janeiro, falava, é um absurdo. As pessoas não deviam, isso é poluição sonora, as pessoas não se preocupam com isso. Isso maltrata a gente, maltrata os animais, maltrata as plantas, as árvores. Então... O que acontece? Eu conversei com meu pai, falei, pai, você lembra desse texto? Aí ele, eu lembro, né? Ficou meio assim, mandei para ele. Falei, eu queria lançar, eu queria publicar, né? Eu estou entrando nesse universo de literatura infantil, entre escritora e editora, né? Ainda sem saber exatamente se toma os dois lados, ou se um ou outro. Ele falou, o texto é seu, é meu presente para você. Uau. E aí, com isso, aí eu convidei a Carmen Santiago, que é uma artista de Brasília, que fez um trabalho deslumbrante. E a gente foi indo atrás do que seria o título do livro. Porque o livro fala sobre um sinal de trânsito que fica vermelho de raiva com a poluição, com a miséria, com a matança dos animais. E aí, meu irmão... Ele não tinha título, então? Não tinha título. E aí, meu irmão teve a ideia de colocar... o sinal dos tempos que ele falou. O sinal dos tempos é muito simbólico, porque é o sinal do semáforo, né? Dos tempos, porque foi escrito em 92 e a gente está chegando aqui na COP30 falando sobre os mesmos assuntos, né? 33 anos se passaram e, infelizmente, os assuntos são os mesmos. E a diferença é que antes existia um medo... está chegando as mudanças climáticas. Hoje em dia, a mudança climática é a nossa realidade, é o nosso presente. Não está chegando, ela já passou, já foi, a gente vive ela. Né? Então, o sinal dos tempos. E o sinal também dos tempos do meu pai, do nosso pai, que estava indo embora. Então, esse é o sinal dos tempos para mim. Até vou retificar aqui que eu tinha falado nisso, era os sinais dos tempos. É né? o sinal dos tempos, isso. Então, tá? É, porque é do sinal do semáforo. Isso. E o sinal, ele traz essa história, na verdade, ele conta de uma forma muito poética. Meu pai tinha uma linguagem, meu pai era um poeta, ele escrevia poesia concreta. E ele traz esse sinal de trânsito que ele fica vermelho e ele fecha o trânsito e ele vai embora. Meio revoltado. E ele vai procurando possíveis mudar de cores, novas cores. Então, ele sai do vermelho, aí ele vai, né? Ele está indignado com toda a poluição, né? Com toda a miséria do planeta. Aí ele vai ficando amarelo, quando ele vai encontrando sinais de que as coisas podem mudar e de que existe. Até quando ele encontra um grupo de jovens, né? Ensinando as pessoas a separar o lixo. Uma coisa tão simples, tão pequena e que é falada há tantos anos, mas que a gente ainda não coloca em prática. Né? E aí ele amarela até que ele realmente entende que ele pode voltar para o lugar dele, porque o lugar dele é de continuar insistindo. Essa persistência diária. Né, exatamente, diária. Maíra, muitas mulheres viviam uma urgência permanente, o medo de ficar para trás. O que o tempo te ensinou sobre a paciência e o ritmo pessoal? Olha, a paciência... Bom, o tempo é o senhor, né, de tudo, eu acho, né? É onde tem a sabedoria, é onde a gente pode encontrar
a sabedoria do viver e de uma busca por um equilíbrio, que não existe, mas a gente está eternamente buscando isso, né? E a paciência, eu estou aprendendo, né, com a maternidade, na verdade, me trouxe um outro mundo, lógico, né? E a maternidade, ela me trouxe a aprender a lidar comigo mesmo, aprender a ter paciência, aprender a lidar com o corpo que mudou, aprender a lidar com o tempo que não é mais só meu, né? Aprender a lidar com as angústias e frustrações diárias, né? Porque antes era um tempo só meu. Eu organizo, Sim. venho aqui, eu tenho uma reunião, eu tenho uma festa, ou eu tenho uma academia, né? É só o meu tempo. Agora, Tem 2 seres eu tenho 2 seres para cuidar, uma casa para cuidar, e no meio do caminho tem muita coisa que dá errado. Porque, eu esqueci o biquíni, mãe, você pode me trazer? Eu tô com um pouco de dor de barriga. Coisas assim. E aí, isso tudo vai dando uma angústia em você, porque eu pelo menos, eu tenho isso, tô ali com o meu tempo programado, mas de repente eu tenho que aprender a, respira fundo, não vai dar para fazer, vai ter que saber falar não, vai ter que aprender a cancelar, vai ter que aprender a deixar para o outro dia, vai ter que aprender a não ficar estressada demais, porque senão você não dorme, né? E esse tempo tem me trazido, assim, o aprendizado mesmo da paciência, de ressignificar o que eu pensava da vida, que eu achava que estava tudo sob meu controle, era do meu jeito, pronto, acabou. Então, eu tive que aprender, não é, respira fundo, que não é tudo do seu jeito, né? Mas aprender a lidar com esse corpo, né, dos quase 50, com os processos de saúde e cuidados, enfim, é um tempo diferente, mas eu tô amando esse tempo. Tá sendo porque esse tempo me trouxe a literatura infantil, me trouxe me conhecer com um novo corpo, me trouxe uma nova descoberta, exatamente, né? me trouxe ficar em casa curtindo os filhos, não preciso sair, posso falar não, sim, né? E também posso sair, me divertir e falar para os filhos não, né? Então é muito aprendizado. Em tempos de exposição constante, Maíra, a literatura ainda pode ser um lugar de cura para você? Totalmente. Né? Totalmente. Eu acho que a literatura é lugar de cura para todo mundo que quiser e se debruçar na literatura. Eu acho que a literatura, assim como a arte de modo geral, é a salvação do mundo mesmo. Ela sempre esteve com você, né? Como exatamente, você falou no início, sempre, né? sempre. Eu tenho uma mãe que sempre leu para mim. Eu tenho um pai que escreveu livros, né, de poesia concreta. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de ver filmes também. Então, eu sempre tive isso dentro da minha casa, né? E eu trouxe isso para os meus filhos. E hoje em dia, eu faço parte de um clube do livro, né? Que eu amo, que eu fui convidada, né? Pelo Brasília Shopping, pela Renata, eu sou apaixonada. Isso é muito bacana, é cada 15 dias, né? O Clube do Livro. Não, aquele é uma vez por mês, mensal. Por mês, isso, né? Acho que é às terças-feiras que acontece, né? À noite. Isso, às terças à noite. Acho incrível, um dia eu quero participar. Maravilhoso, fica a dica. É muito legal, é muito legal mesmo. Com a curadoria da Maria Cobogó, né? A Claudine foi minha chefe quando eu tinha 20 anos, fiz estágio na fábrica. Eu que era uma produtora de filme aqui em Brasília. E ela, não é, né? Porque existe. Ela foi minha chefe e ela acabou virando, né? Criou o Maria Cobogó, junto com a Márcia Zarur, com a Ana, com a Solange. E ela tem um projeto lindíssimo chamado Calango Leitor, que foi premiado agora. E é um projeto que ela leva literatura para escolas do Distrito Federal do entorno. Então, esse acesso também, né, à literatura. Então, a gente está falando aqui dentro, né, da minha vida, o tanto que ela cura, o tanto que é importante, o tanto que você está num processo de estresse, você abre um livro, você... momento, relaxa, né? dá aquela... exatamente, você entra em outros universos, você aprende coisas, você descansa a mente. Então, a literatura é arte. Eu tenho acompanhado muito esse clube do livro ali no Brasília Shopping, que é dentro de um teatro, né? Dentro Isso que do muito teatro. legal, né? É dentro lindo. De um teatro, um grupo X de mulheres que se reúnem uma vez por mês, então eu achava que era 15 dias. Uma vez por mês. E tem um livro por mês para ler, né? Isso, é escolhido, um livro. Ficam debatendo, enfim, trocando ideias, eu acho isso muito bonito. Quero trazê-las para o áudio aqui da próxima. Seria muito bacana. Fica registrado, gravado, né? Porque a conversa, ela tem que ser uma vez por mês, porque a gente estava falando do tempo, né? A gente tem o tempo tá aqui no nosso tema, isso. Né? É isso. Todo mundo, hoje em dia, arrumar tempo é uma coisa dificílima, né? Hoje eu estava falando, nossa, eu queria 40 horas no meu dia para dar
tempo de eu fazer tudo com prazer, com tranquilidade, sem desespero, sem esquecer alguém, esquecer algum, né, projeto, algum compromisso, né? Sem esquecer de responder as pessoas, porque é isso, né? Então tem que ser uma vez por mês, porque todos nós, mulheres e homens, enfim, a gente está vivendo esse desespero, né? Esse atropelo. Tem muitas coisas benéficas, né? Que a tecnologia trouxe pra gente, que é incrível, que é uma delícia, mas trouxe também, a gente tá meio que Adoecendo, a gente tá né? um pouco aprisionado. Então, assim, e a gente quer participar, porque são coisas tão legais, tem tanta coisa boa, só que a gente não dá conta, né, de fazer tudo que quer, né? O clube do livro, é o podcast, é o filho, é malhar, é fazer o trabalho, é reunir, é escrever, é parar, pensar. Ser mulher É poder não fazer nada. não fazer nada É assistir, também. tipo, um filme. Boa. Eu falo, gente, hoje em dia todo mundo fala, assistiu o filme. Não, por enquanto eu tô na fase de só assistir filme infantil. Falei, eu sei que eu tô chegando, eu tô quase voltando para assistir filme de adulto. Daqui a pouco eu chego lá. Maíra, o que esse livro aqui, O Sinal dos Tempos, revela sobre a forma como as mulheres lidam com o luto, com o amadurecimento e o que não volta mais? Ai, o luto é um processo que eu tô vivendo, né? É uma dor ainda para você? É. Né? Mas não é. É muito interessante, eu vou falar muito francamente, né? Não foi um desespero ter perdido meu pai agora recentemente. É um desespero porque é muito ruim. Sim. Mas quando a pessoa não tá bem, você também não deseja que ela fique ali presa, né? Sim, sofrendo, no hospital, enfim. sofrendo. Então, o processo é difícil, mas incrivelmente, eu acredito muito nessa coisa de energias, né? A sensação que eu tenho é que a partida do meu pai destravou muitas energias. E ele foi embora, a gente bem, tudo resolvido, não ficou pendências de conversas. A gente tinha uma relação boa, apesar de distante, né? Meus pais se separaram, eu vim para Brasília com 2 anos, meu pai ficou no Rio. Então, eu via meu pai nas férias, né? Toda a minha juventude foi assim. Depois a gente foi ficando mais amigo, né? Antes era mais pai, depois vira mais amigo. Mas esse processo da dor é importante também ser vivido intensamente, e cada um da sua maneira, porque para mim foi destravando muitas energias e muitas coisas legais têm acontecido. Eu passei 1 mês meio irritada, né? E eu falava, gente, eu não sei como não ficar irritada. Eu fiquei irritada e eu falei, eu preciso ficar irritada nesse 1 mês. E passou essa irritação e eu tô com o lançamento do livro e eu tenho lido. A coisa que eu mais gosto nos livros, quando eu lanço, é poder ler para as crianças. E isso é tão transformador, é tão enriquecedor, eu tô tão feliz. Então, assim, quantas coisas legais têm acontecido. Preenchendo, né? E aí, geralmente, quando eu vou ler, eu trago o colarzinho dele, aí fico ou na bolsa, ou na mão, ou no corpo. Meio que eu converso com ele, né? Porque a partida me trouxe a real noção que eu já tinha na teoria, agora eu tenho na prática. Que quando alguém parte, a gente tem que honrar os nossos antepassados. Então, assim, o que eu mais estou fazendo, eu quero honrar a vida que ele me trouxe, eu quero honrar o texto que ele me deu, que está me fazendo muito bem, eu quero honrar todas as gerações passadas. Então, é isso, é honrar essas pessoas que fizeram o mundo até a gente chegar aqui e poder dar continuidade. Então, está sendo esse processo. Obrigada. Eu estou muito feliz mesmo. Eu tô... E é emocionante mesmo. Obrigada. Mas está sendo um Mas processo. ele está muito feliz. Eu acho que ele está muito feliz e eu estou muito feliz. Eu tenho conversado com ele. Eu acendo velhinhas, eu converso, agradeço, peço pelo bem da família toda. Eu tenho irmãos que eu amo, eu tenho madrasta que eu amo, eu tenho ex-madrastas que eu amo, que eu sou amiga. E eu tenho agradecido muito isso a ele também. Tipo, nossa, que incrível. Meu pai deixou. Minha maior herança são os meus irmãos, que não são filhos da minha mãe, mas eu tenho irmãos, né? Que eu não consigo chamar de meios, porque eles são inteiros para mim, né? Mas as minhas ex-madrastas e a minha madrasta, porque eu tenho 3 ex-madrastas que são minhas amigas. Amigas queridas, amigas que eu encontro quando vou para o Rio de Janeiro, que eu saio para viajar, que eu saio para almoçar, saio para jantar. Com uma outra ex-madrasta, eu estou escrevendo, ela está escrevendo um livro, vai publicar comigo, que é o projeto novo que está acontecendo. Então, que vai ser o próximo lançamento. Então, ele me deixou, assim, coisas muito valiosas. Então, estou tentando honrar isso todo dia. Esse tem sido. Vamos respirar, Respirar, tomar uma aguinha. Maíra, se o tempo fosse um espelho, que reflexo você acha que as mulheres modernas têm evitado encarar?
Nossa, a gente tem evitado encarar muito tudo, né? Eu acho que principalmente o envelhecimento, o envelhecer físico, Uhum. né? Porque o processo para mim, de envelhecimento, traz para mim, Maíra, uma Maíra que eu gosto muito mais do que quando eu era mais Sim. jovem, porque é muito mais legal. A maturidade, o aprendizado, a coragem e a tranquilidade também. Por mais que a gente esteja estressada, tenso, Uhum. irritado, a gente tem mais paz em fazer as Os coisas, né? nãos que a gente agora pode se permitir dizer. Exatamente. A gente Ouviu falou disso não? semana passada aqui, então É, foi muito bacana trazer esse papo, assim, é, que é, a idade nos, né, nos permite. permite. É uma maturidade Uhum. mesmo, né? É um crescer contínuo. Uhum. Mas eu acho que o que a gente, quando se olha no espelho, o que mais a gente tem evitado com os tempos é o diferencial da sua estrutura, do seu corpo, da sua Nos pele. clássicos. Exatamente, o colágeno, a mobilidade, Ó. né? É uma coisa, né? Eu tenho filho pequeno, então sobe, desce, pega, carrega e tudo. Com 42, 42 é ótimo. Tive ele com 42, eu tô com Sim. 48. Mas assim, é, é malhação O corpo mesmo. já começa a sentir, é E é verdade. isso. Aí, tipo assim, aí você fala, gente, eu tenho rugas. Nossa, a minha pele, Uhum. né? Tipo, o meu corpo. Então, eu acho... eu acho que não só comigo, mas eu acho que a maioria das mulheres, eu acho que o mais difícil quando vai encarar o espelho é o envelhecimento Uhum. do físico, porque Às vezes a mente não acompanha, não né? acompanha, você A fala, minha mente não poxa, tá acompanhando, gente, não, gente. eu tô ótima, eu tô maravilhosa, mas que é isso? E os cabelos brancos? Eu adoro, eu tô achando chiquérrimo Tá meus linda. cabelos brancos. Tá linda. Mas ao mesmo tempo é do tipo, gente, e um monte de gente para e fala, Maíra, mas você não vai pintar? Eu falo, eu posso até vir pintar se eu quiser, assim, mas por enquanto eu tô achando massa, tô achando muito Tá legal. linda. Mas é diferente, né? Então, é muita coisa. Aí você fica, né? Eu vou falar assim, tipo, é bem bobo, mas eu fico assim, às vezes, quando eu vou fazer um vídeo, ou tô falando com alguém, eu falo, gente, então. Aí Só um você fica pouquinho. assim, É só né? um Tipo, pouquinho. segura assim, oi. E aí eu percebi que eu tô com essa mania. Eu falei, gente, eu tenho que parar isso também. Eu tenho umas Porque não tá amigas, assim, legal. 60 a mais. Todas as fotos dela é assim. Eu digo, mas por que não? Porque eu tô É dando pra uma que eu tô- segurada aqui. Eu digo, Pois mas é, amiga. Ela, não, eu tô dando uma segurada aqui na papada. Eu digo, daqui a Então, pouco essa minha fase chega. nossa, exatamente. No momento eu não Chega. queria entender o que ela estava fazendo. Eu achava assim, mas tira a mão daí. Hoje eu já consigo. Entender, muda mesmo. E é um choque, gente, não é fácil. A minha avó, ela tem 97 anos. Eu lembro quando ela fez 84, ela virou para mim e falou, Maíra, envelhecer é muito difícil. Porque a gente acha, ela falou, eu acho que eu tenho 48, só que eu tenho 84. E aí, o corpo não responde, você vai, o corpo já não foi, você tropeça, cai, você, né, sua pele tá cai, tem a pelanca nela. A gente brincava da pelanquinha dela, mas é isso, é real. No início você falou da como nasceu, né, a Dona Pomba, que fala da maternidade de um jeito real, sem aquele glamour, né? E aí eu vou te perguntar, a maternidade muitas vezes é o lugar onde a mulher é onde a mulher deixa de ser ela mesma para ser mãe. Como foi reencontrar a Maíra depois de ter sido mãe? Gente, eu acho que eu ainda tô Tá ainda no reencontrando. Ainda, eu não sei se... Eu acho que é uma nova... Eu acho não, eu tenho certeza. É uma nova Maíra. É uma Maíra que eu gosto mais, porque eu consegui tirar de dentro de mim coisas que antes eu tinha mais vergonha, mais medo. Então, porque, assim, a coragem é uma coisa muito forte, porque... pelo menos para mim, né, com os filhos, eu me sinto aquela coisa leoa mesmo. Então, caramba, tipo, eu me sinto assim, eu sou baixinha, eu sou pequenininha, mas eu me sinto tipo assim, uau, tipo, com os meus filhos ali, tô pronta para proteger, caiu, cortou, leva para o hospital, costura, segura, faz não sei o quê, né? Eu me sinto muito super heroína até. O que, para nós mulheres, é muito complicado, né? Esse estigma de super-heroína, porque a gente acaba carregando um mundo e é uma canseira. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto super potente, corajosa e tenho orgulho, é uma dor muito grande. Nós temos aqui plateia, né? A Clívia também tem esse. A gente tá falando disso hoje mais cedo, né, Clívia? Que a Clívia foi visitar o filho dela fora, aqui de Brasília, né? Que mora fora. E ela falou assim: eu cheguei com uma vontade de largar tudo e voltar pra ficar do lado dele, sabe? Tem isso, né? Esse sentimento de vocês é muito forte, né? É uma dor, é uma coisa. E uma solidão também, né? Eu sou casada, tenho meu marido, que é um super pai, companheiro,
Mas, gente, no meu caso, cada história é uma, óbvio, né? Mas eu senti muita solidão, eu senti muito, porque até eu me entender onde que eu estava, o que estava acontecendo, como que eu tinha que fazer. E não adianta, às vezes, você pode ter a melhor pessoa do seu lado para trocar, para ter essa troca, só que é muito íntimo, é muito... Comigo foi assim. Então, eu tive uma solidão muito grande. Foi muito difícil. Eu acho que foi muito necessário eu ter passado por essa solidão, por essas dores todas, porque foi daí que eu tirei também toda a força pra, tipo, é isso, vamos que vamos. Mas, e as dores também são das preocupações, né? Tipo, gente, o que vai acontecer? E se acontecer tal coisa? Por exemplo, a pandemia, para mim, eu fiquei em estado de... Eu falei, caramba, eu tenho um filho de 1 ano, tem uma pandemia. E a outra filha de 2 e de 3. Então, no mundo tá acabando, né? Uns medos, tipo, ai, meu filho machucou, cortou. Por mais que você vai, super heroína, você pega ele, leva para o hospital, costura testa, cabeça, não sei o que e tudo. Na hora você é super forte. Depois que passa, você fica dilacerada, assim, tipo, o corpo fica mole, porque uma preocupação enorme, tipo, meu Deus, será que tá bem? Será que tá tudo certo? Será que vai dar, né? É uma preocupação mesmo, né? A gente tá falando assim, que existe o silêncio social, né? E a solidão das mães. O que você gostaria que fosse dito em voz alta? Com relação... Nossa. Socorro! Socorro. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda. Olha, o aprender a falar em voz alta, eu tive muita dificuldade. Para mim foi um processo, foi um aprendizado na maternidade, para poder falar as coisas para o meu marido que eu gostaria das ajudas, né? Ter que meio que orientar e direcionar. Então, é muito importante, foi muito importante e continua sendo, né? Você parar mesmo e falar, não gosto, não tá legal, porque eu tenho a tendência a fazer tudo sozinha, resolver tudo Pedir sozinha. ajuda, né? Acho que a gente então, também, exatamente, o pedir ajuda ajuda é muito importante mesmo. E eu sofri muito porque eu não peço ajuda. Eu tenho esse problema. A gente quer dar conta de tudo, do tipo né? assim, Tipo... não viu, não percebeu, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Porque eu quero... E também é uma coisa que não é legal, porque eu quero as coisas do meu tempo, né? Do meu jeito. Então, essa aprender a dividir, e cada um tem o seu tempo, e a respeitar o tempo de cada um, é complexo. Então, eu não sei o que eu falaria em voz alta, mas eu acho que é do tipo, socorro, me ajuda. Sim. Preciso de ajuda agora, né? Ser mais pontual, talvez. Que conselho você daria à mulher que está exausta, tentando dar conta de tudo? Nossa, eu não sei se eu sei dar um conselho. Mas porque eu acho que o conselho, qualquer conselho que eu dê, acho difícil funcionar. Porque, assim, a mulher está exausta e ela tem que continuar acordando no dia seguinte cedo e dando café da manhã e colocando o uniforme na criança e levando, dependendo da idade, levando na escola ou não. Tem que arrumar alguém para cuidar da criança se você trabalha fora. Ou se você trabalha em casa, tem que ter alguém cuidando da criança também, porque você precisa trabalhar, né? O ideal é que essa mulher que está exausta, ela consiga ter uma pausa. O certo é esse. É você falar, para tudo, vou tirar um tempo para mim. Mas é muito difícil eu falar isso, principalmente porque eu estou aqui numa postura, num lugar de privilégio, né? E que mesmo assim, no meu privilégio, eu não conseguia fazer. Então, é muito difícil você parar e dar essa pausa e continuar trabalhando, e você não tem como. Esses 2 projetos foi uma pausa para você? Para Maíra, a mulher? Então, esses 2 projetos foram uma pausa contínua, eu não parei nada para fazer. Cuidando de casa. Eles foram, tipo, um extra, foi um trabalho extra. Eu só, tipo, falei, meu Deus do céu, por que eu ainda estou arrumando mais coisa? Eu não estou com tempo para mim, eu não estou conseguindo dar o tempo devido aos meus filhos. Mas foi muito bom você ter falado isso, porque, sim, mesmo tendo sido um trabalho extra, eles deram a pausa mental. E eles conseguiram me fortalecer o meu íntimo. Eles conseguiram trazer para mim que a mamãe faz outras coisas, além do trabalho que eu já faço, além de cuidar de vocês, além de estar em casa. E eu acho que eles conseguiram, os meus filhos, perceber. Eles amam quando eu vou ler. Eles morrem de orgulho. Eles ficam meio que enciumados das outras crianças, mas eles ficam super felizes, olhando, assim. Então,
foi uma pausa, que não foi uma pausa, né? Mas me trouxe uma fortaleza, uma energia extra que eu precisava para dar continuidade. Um grande orgulho, né? Hoje, olha muito. aqui. Não, eles são lindos, eu estou muito Eu não feliz. tiro a mão, não tiro a mão. Eu estou muito feliz com eles. Você acredita que as novas gerações de mulheres estão aprendendo a ser mais gentis consigo mesmas? Quero acreditar que sim. Quero acreditar que sim, porque eu acho que a gente tem mais conversas, a gente tem mais trocas. Isso que a gente está fazendo aqui já é gigante. De alguma forma a gente vai estar tocando alguém, vai estar ajudando, vai deixando uma muito mensagem. legal. Né? É muito importante mesmo. Então eu quero acreditar que sim, que a gente tem mais acesso, a gente tem mais diálogo, a gente tem mais abertura. Mas, enfim, não sei ainda. Mudando agora de assunto, vamos falar de moda, identidade de corpo como linguagem? Você estudou história da moda. A moda é, no fundo, uma tradução do tempo. O que o corpo feminino comunica hoje, sem precisar falar, na sua opinião? Nossa, o que o corpo feminino comunica hoje? Bom, vou falar um pouco da moda para mim, porque a minha paixão por moda vem desde muito criança e da minha avó, da minha mãe. E eu fui aprendendo desde cedo. Eu amava trocar de roupa, amava me vestir. E eu fui percebendo que a moda comunica, né? A minha graduação foi a indumentária como meio de comunicação. Então, ela transmite uma mensagem que você quer passar. Então, isso, né, é o básico da história da moda. Quando a gente vai estudar, a gente está passando mensagens, né? Não é só a forma, a gente gosta disso, você pode gostar de uma cor e tudo, mas é uma forma de se comunicar, de comunicação, né? Então, eu sempre fui atrás disso para passar, né? Eu sempre gostei de me vestir, gostei de escolher estilos, de ter personalidade, de misturar estilos, né? E eu gosto quando eu falo de mim, né? Ainda sem ser das mulheres, eu gosto de passar uma imagem de que eu curto moda, de que eu curto arte. Essa é a imagem que eu quero passar, né? De que eu gosto de ousar, mas que eu tenho um lado mais clássico também, que eu gosto de andar por meios diferentes, né? De círculos, que eu quero dizer, de pessoas e de estilos. Então, a moda, para mim, eu me visto dessa forma. Hoje em dia, o meu corpo, se você me encontrar de manhã, eu tô provavelmente descabelada, com algum tipo de chinelo, uma calça jeans ou uma calça de moletom, uma legging, uma camisetona, porque eu tô na função mãe e dia a dia. Eu entro no trabalho às 2 da tarde. Aí, no trabalho, e eu adoro me arrumar para ir para o trabalho também, apesar que eu sou atendimento, eu lido com clientes, mas nem sempre. Muitas vezes eu tô dentro do escritório, mas eu adoro me arrumar. Então, eu vou porque é um momento meu de produção. Daí, um momento que é muito meu é quando eu me visto. Eu acho esse é um momento muito Maíra. E para quem não conhece a Maíra, siga nas redes sociais, vocês vão ficar apaixonados com os looks dela. Eu adoro. Eu adoro. Então, eu curto mesmo. Eu gosto de pensar, de elaborar. Eu vou almoçar na casa da minha avó, gosto de me arrumar. Não tem ninguém lá, só a gente, família, mas eu gosto. Você mistura muita textura com acessórios. Isso. Eu acho muito legal. Eu tive brechó, então, assim, eu misturo muito, às vezes, peça de brechó com peça nova. Eu uso roupa da minha avó, roupa da minha mãe. Eu adoro. Adoro essa mistura. Agora, o corpo da mulher hoje, o que ela mostra, eu acho, e eu gosto muito do que eu vejo, porque foi aberto, foi permitido, né, um pouco, né, porque a gente ainda tem muitos preconceitos, mas que as mulheres possam se vestir conforme elas queiram, né, com as cores que elas querem, com o tipo, se é justo, se é curto, se é longo, se é largo, né, se é um corpo mais magro, né? Porque antes era, é muito magra, é muito gorda, né? Então, isso está sendo cada vez mais não que não fosse proibido, né? Mas a gente está tendo a possibilidade de finalmente mostrar do jeito que a gente do jeito que a gente gosta, que na verdade é se respeitar. Né? Nada mais é do que eu não preciso me vestir para você, nem para você. Eu visto do meu jeito e eu posso querer me apresentar para você de tal, mas eu tenho que estar feliz com aquilo. Sim. Eu não posso me vestir só, né, para outra pessoa, né? Eu posso até querer comunicar alguma coisa para outra pessoa, mas eu me visto do jeito que eu gosto. Então eu acho que as mulheres hoje estão tendo a chance de se vestir e mostrar os corpos que elas têm com respeito e com liberdade e com alegria, porque tá mais divertido, né? Então assim, tá mais as coisas estão menos proibidas, né?
Então, eu acho que está mais livre, está mais gostoso e mais agradável. Está se permitindo mais, né? Essa democracia, hoje, né? eu acho que ela é mais gostosa. Durante séculos, o corpo da mulher foi moldado, intrinsecamente e simbolicamente. Quais são os novos espartilhos da mulher moderna? Nossa, é porque sempre tem, né? Nunca vai deixar de ter. Nunca vai deixar de ter, por mais fica velado ali, né? Mas, olha, os novos espartilhos, eu não sei, eu acho que tem uma coisa de... A gente entrou numa coisa do cuidado com a saúde, que é super importante, né? Mas o cuidado com a saúde leva também, né, às vezes, nuances que a gente não percebe, para uma coisa estética muito... eu estava falando da liberdade, que a gente pode hoje ser, né, do jeito que for, ousar mais, né? Não que não pudesse, a gente sempre pôde, né? Mas a gente tem mais abertura para conversar sobre isso. Antes a gente não tinha, né? Então, era uma discriminação muito cruel, né? Não que ela tenha sido eliminada. Mas eu sinto que a questão da estética tem sido uma pressão muito grande, né? Então, das cirurgias, do toma isso, toma aquilo, toma não sei o quê. E eu falo por mim porque eu confesso que eu fico ali tentando... Não, Maíra, você tá ótima, você tá bem, mas no fundo eu fico tentando, tipo... nossa, então eu tenho que tomar tal coisa? Não. Mas isso é uma coisa que eu não fico falando. Sim. Mas será que eu tenho que fazer esse procedimento e não sei o quê, e tananã, eu quero, mas não sei se eu quero, não sei se eu posso, não sei se eu devo, não sei se eu tenho que me assumir do jeito que eu sou. Então, assim, eu acho que isso... Eu tô falando de mim, sim, né? Sim. Tem sido, talvez, o espartilho do momento, né? E que a gente não percebe muito, né? Que está ali escondidinho. Perfeito. O que você observa nas suas leituras e vivências sobre o papel do vestir na construção da identidade e da autoestima? Gente, o papel do vestir, para mim, eu sou apaixonada. Ele tem um papel fundamental, assim, na autoestima. A gente falou do teu ritual antes de trabalhar, para mim, é muito interessante, para mim é muito diferente, é muito forte isso, não é diferente, muito forte. Se eu não estou me sentindo adequada, e aí isso é meu, né? Porque eu não deveria, eu não precisaria, né? Não devo satisfação para as pessoas, mas se eu não estou me sentindo adequada num lugar, a minha autoestima, eu meio que quase me escondo. Nossa, assim. eu tenho uma timidez, que muita gente, né? Tem gente que vê a minha timidez, tem gente que não vê. Mas eu fico ali, eu já dou uma retraída, tipo, nossa, não tô. Eu quero, tipo, me enfiar embaixo da Exatamente. mesa. Agora, se eu tô me sentindo, tipo, uau... Aí eu vou, eu chego, eu falo, eu converso, parece que sai uma energia, assim, de dentro de mim. Então, acho que o papel, assim, da vestimenta é fundamental, para mim especificamente. E aí, eu vou trazer um ponto interessante. A minha filha de 9 anos, desde os 2 anos e meio, se veste sozinha. Para mim, é frustração, porque, obviamente, eu falei, nossa, que máximo, vou ter uma filha, vou vestir ela do jeito que eu quero, né? Não, lógico que não. Então, maternidade é isso, já vai falando assim, não, você acha que você vai controlar? Não, você não vai. E aí, um dia, a Mariana estava indo para uma festa, e aí ela colocou uma roupa, assim, tipo uma legging furada, com uma camiseta. Eu falei, minha filha, eu não estou entendendo. Eu falei, mas você vai para festa, quando vai para festa, a gente vai arrumada. Né? A gente coloca a roupa nova, né? A roupa, né? Tipo, não nova, né? Mas a roupa que fica ali mais arrumadinha e tudo, bonitinha pra festa. Ela virou, ela falou, muito tranquilamente. Mas, mamãe, não é pra eu brincar? Não é pra eu me divertir? Eu preciso colocar uma roupa confortável. Eu não vou conseguir brincar. Eu olhei, eu falei, gente, total certa, né? Tipo assim, olha eu aqui querendo que ela fosse, né, com tipo um vestidinho, com não sei o que, exatamente, né, achando assim. Falei, cara, ela tá certa, quer saber, filha? Usa a roupa que você quer mesmo, tá ótimo, você vai experimentando seus looks, ela mistura uma estampa com a outra, uma textura com a outra, ela tá maravilhosa. Eu nunca, na verdade, assim, né, eu sempre incentivei ela a usar o que ela queria, para ela se sentir bem dentro daquilo. Mas eu questionava essa questão da festa, que eu falava, gente, mas a festa, todo mundo vai arrumar. Ela falou, eu quero estar confortável. Eu falei, é isso, então tá certíssima. Conforto. É muito louco quando eu vou em algum evento que me convida. Aí eu vou lá e fico pensando, tá, mas aí vai ter um jantar, aí não sei o quê, eu vou sentar, vou estar em pé, não sei o quê. É muito louco. Aí eu entro pra dentro do guarda-roupa. Aí eu falo, peraí, agora sim. E aí, se eu realmente, como você falou, se eu não tiver
vestida adequada Uhum. no meu pensamento, eu não consigo me sentir confortável. É Parece que eu estranho tô isso, querendo ir né? embora, sei lá. Eu fico meio É também muito doido isso. não me adequando. Eu Mas fico... é que nem tu falou, é E é seu uma e é meu bobagem. também. E É assim, assim, né? Não pra você, mas pra mim eu fico pensando, Maíra, que uma bobagem, gente. bobagem. Não vai mudar em nada. É você. E logo eu que fico assim, É. falando pra minha filha, não, é isso mesmo. Então, conforto. Eu falo pras pessoas, a gente tem que se Muito sentir doido, bem né? do jeito que a gente tá. Só que É uma cobrança também, de certa é, forma, né? No olhar do outro, porque eu né? gosto também, né? Então, assim, aquilo me dá um empoderamento, assim, a Verdade. roupa. Como eu gosto de roupa desde muito pequenininha, a roupa, pra mim, ela realmente, é... Ela é importante, assim, eu acho, eu gosto. E eu fico de boa com cada um tem que ser do seu jeito. Uhum. Mas, pra mim, eu gosto de ser desse jeito. Então, enfim. Em tempos de autocuidado performático, que a gente falou agora, o que é pra você vestir-se de verdade? De verdade, vestir-se de verdade é você usar o que te faz, o que te define, a sua personalidade, o que te faz feliz. Aí eu vou falar pra mim, por exemplo. Uhum. Eu adoro usar, eu tô aqui com um vestidinho de linho, meio vermelho alaranjado e tudo. A gente tá no mesmo Mas, tom, né? Na mesma palheta. E a gente não mas eu vou combinou. falar o que é uma roupa que me define de verdade, que eu falo pra todo mundo. Quem é a Maíra? A Maíra usa calça, cintura alta preta, skinny, com regata preta e bota preta. Essa sou eu. Essa A é Maíra Maíra. é onde, assim, eu me sinto mais Maíra. E eu adoro mudar, eu adoro tudo. Mas quando eu coloco uma regata preta ou branca e uma skinny de Nossa. cintura alta preta ou uma sandália ou uma bota, tipo, eu olho e falo, nossa, fechou, sou eu. E aí, isso daí, eu entro em qualquer lugar. Aí, com essa roupa, eu posso estar em qualquer ambiente que eu me sinto segura com ela. Porque ela me traz conforto, ela me traz simplicidade, porque ela é muito simples. E eu acho que ela traduz quem eu sou da forma mais real, né? Então... Quando tu falou, eu fiquei pensando que roupa que realmente eu me sinto. Eu me sinto confortável, me sinto bem, me sinto a Madalena dentro de uma roupa de trilha. Mas aí, quando tu falou assim, eu posso entrar em qualquer lugar. Não, eu já não posso entrar em qualquer lugar, entendeu? Vamos melhor um Até pouquinho numa trilha eu entro eu posso entrar com uma calça preta e uma Aí eu fiquei pensando regata. agora, assim, onde eu realmente... E é muito louco isso, né? Parece que você veste aquela... Nossa, essa é a Madá. Várias vezes eu falei isso, né? A frase, nossa, hoje eu estou vestida de Madá. Mas agora pensando assim, eu não consigo entrar em qualquer lugar, assim, vestida de Madá. Mas é você, mas é o que traduz a sua personalidade, o que muito você legal gosta, onde isso. você se sente em casa, né? Confortável. Isso é um belo exercício pra gente fazer, pra né? gente fazer. Qual é o seu... Esse é o meu, assim, eu Muito sempre bacana. falo. Quando eu tô com essa roupa, eu tô bem, tô tranquila. A publicidade costuma criar desejos. A literatura, por outro lado, revela carências. Como conciliar o que o mundo vende e o que a alma precisa? Nossa, esse é um... As perguntinhas estão boas. Tão ótimas, não. Olha, a publicidade a gente vende, né? A gente apresenta, não vende só, né? Vende de uma coisa mais antiga, né? De quando eu me formei. Mas a gente apresenta a ideia, a gente apresentar, né, sonhos, apresentar o nosso produto, né? O produto do meu cliente, no caso, dos meus clientes, de uma forma poética, assim. Na Gabinete C, a gente procura, e isso é uma história, né, que nasce com a minha mãe, óbvio, né? E eu fico sócia dela tem 15 anos, mas ela procura trazer na comunicação, né, apresentar os nossos produtos, clientes, de uma forma muito especial. A gente procura trazer originalidade, a gente procura trazer arte, sempre muita arte dentro da nossa comunicação. A gente procura, né? Acaba que às vezes as coisas são muito parecidas, né, nas publicidades, mas a gente procura trazer elementos que são de Brasília, pessoas que são de Brasília. A gente procura traduzir nas roupas, no figurino. Eu fiz figurino por muito tempo, inclusive fiz figurinos para os meus clientes, para os shoppings, o que traduz a nossa cidade. Então a gente procura trazer essa essência, porque
a personalidade é tudo, né? A personalidade é nossa, né? A personalidade do cliente, do produto. Então, a gente procura trazer a verdadeira personalidade para apresentar para o público, né? Geral. Então, a gente faz muita pesquisa de arte, de cinema, de tendência, de pesquisa do que aconteceu antes. A gente vai lá para trás, né? Tipo, o que acontecia, como que era visto, de textos, de poesia, de ilustração. Então, a gente sempre tenta, né? A gente procura, e eu acho que a gente consegue, né? Sempre trazer muita arte, né? Para a nossa comunicação. Então, é isso que a gente faz na publicidade. E a Gabinete recebe vários prêmios, né? Muitos, Muitos. a gente é uma agência de 36 anos. 36 anos, E estamos aí com... Para quem não conhece, a Gabinete C é uma das maiores agências de Brasília, aqui, sim. Gabinete de criação. Mais 30 e poucos anos, né? 36 anos com minha mãe, Como diretora de atendimento numa grande agência, tá, o Gabinete C, mãe, escritora, você vive no cruzamento entre performance e sensibilidade. Como equilibrar essa exaustão? A gente já falou muito dessa exaustão, né? Muitas vezes, assim. Mas eu sempre gostei, eu acho que eu sou atendimento exatamente por isso, né? Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de ir a lugares, eu gosto muito de me vestir para ir a lugares, eu gosto muito de eventos, eu gosto muito de ouvir, de falar. Então, conciliar isso é difícil, obviamente. Mas eu adoro. te dá um prazer, Me né? dá um prazer enorme. é. Então, assim, eu tenho que pegar filho, eu tenho que não sei o quê, eu organizo com o marido, organizo com o motorista, organizo com não sei quem, com vó, com bisa. Mas eu adoro conseguir fazer tudo isso e aí ir lá pro estilo Brasília do Brasília Shopping. E aí depois, exatamente, aí depois os meus filhos saíram da escola, foram para lá me encontrar. A gente vai arrumando maneiras e não é impossível, é complicado, é trabalhoso, mas é muito prazeroso porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer mesmo. Em todos os eventos que eu estou, a Maíra está, viu? Eu procuro, agora é uma agenda complexa, muito, porque né? é muita Principalmente coisa. que é Brasília também. Exatamente. A Brasília está muito cheia de coisa, né? Eu trabalho com shoppings, então... E aí tem os amigos, porque você também vai prestigiar os seus amigos que estão lançando alguma coisa, que estão fazendo uma exposição, ou que estão dando um show, ou que estão fazendo um evento em casa. Então, É puxado. É puxado. Eu tenho um marido DJ que faz festa, eu vou. Então, mas eu adoro, eu curto. Mas tem horas Tem mais que... marido DJ para prestigiar. Exatamente, exatamente. Sexta-feira eu saí de uma leitura na biblioteca infantil do livro do Sinal dos Tempos. E aí fiz autógrafo, foi muito legal. Tive lá dinâmica com as crianças. Aí saí, deixei as crianças, né, em casa, passei para prestigiar o marido, voltei. Assim, foi rapidinho, questão de uma hora, né? Menos de uma hora para dar um alô, volta para casa, para ficar com as crianças em casa. Então, é uma vida louca, mas é muito legal. Eu gosto. Falando em vida louca, a gente está falando aqui, a mulher moderna sente culpa até quando está descansando. Você já aprendeu a não se culpar por isso? Por parar? Gente, é difícil isso, mas a gente se sente mesmo, porque às vezes a gente tem vontade, tipo assim, vou ficar aqui hoje e vou ver um filme meu, ou vou fazer uma coisa pra mim. Aí eu falo, gente, mas não, eu não posso, eu tenho que ficar com os meus filhos, porque o tempo tá passando também. Agora é o momento que eu tenho para dar para eles. Poxa vida, eles são tão pequenininhos, eu coloquei eles no mundo. Então eu fico. Aí a cabeça, essa culpa é uma chatice, é uma perseguição, na verdade, porque eu me sinto perseguida por ela. É difícil. Né, Clívia? A gente tá vendo falou muito hoje sobre, antes de começar a tua matéria sobre isso, cara. É um sentimento muito doido. É né? muito doido. Qual foi o momento em que você entendeu que sua voz tinha algo a dizer, não só como profissional, mas como mulher também? Nossa, eu acho que recentemente tem sido. Eu acho que como eu falei, né? A maternidade foi assim muito forte na minha vida, um momento de transição assim que me trouxe mais segurança enquanto mulher, enquanto profissional, apesar de ter trazido muitos medos, muitas dores, muita solidão, é um caldeirão, né, de sentimentos, né, emoções, mas a maternidade e agora mais recentemente a menopausa. Então, e é muito interessante porque então, assim, junta tudo isso que a gente está falando, né? Coloca aí a maternidade, os livros, os eventos, o trabalho, a estética, a roupa, Atenção o pro medo, marido. o corpo, o marido, né? A casa, tudo. E aí você coloca junto
bum, no elemento menopausa, que aí é fogacho, insônia, mudar o corpo e uma série, isso só por baixo, né? Mais uma série de outras coisas. Assista o nosso podcast da semana passada. Pois é, pois é. Menina, vai virar uma série. Pois é, tem vai que virar ser. uma série aqui na produtora, porque o assunto não parava. Não para, não para. É muito E louco. é muito maluco isso mesmo. E aí, ao mesmo tempo que me trouxe mais esse estouro, né, uma explosão de novas emoções, me trouxe também... Eu não sei, eu tô gostando. Eu tô gostando muito da minha vida como tá agora. Né? Então, foram muitas coisas malucas, né? Filhos, pandemia, menopausa, morte do pai, mas, ao mesmo tempo, muita coisa muito legal, né? Mesmo. Então, acho que assim... uma maturidade. É uma maturidade, é um autoconhecimento, você vai se conhecendo cada vez mais e melhor, e você vai se aceitando também, e você tá e ainda com a chance de, isso que eu fiz não é legal, esse caminho que eu tô tomando não é legal. Então, você ainda tem a chance de mudar. Tipo, não é por aqui, é por ali. Vou tentar. A gente tem a chance, né, do tentar, do errar e do mudar muitas vezes, né? Então, assim, acho que são oportunidades que a vida traz pra gente, que se a gente não sabe pegar essas oportunidades para estar o tempo todo se reinventando, né? E é isso que dá gás pra gente conseguir fazer tudo isso também que a gente tá falando. Eu digo que sempre o grande barato da vida é esse, né? Da gente acordar todos os dias e dizer, caramba, o que eu vou fazer hoje de diferente, de bom pra mim e pra alguém, enfim. Acho que é o bora viver, né? Que eu digo todos os dias, bora viver. Eu tava pensando nisso, bora viver. Bora viver. Isso. Se você pudesse deixar um recado para as mulheres que vivem se reinventando em silêncio, qual seria? Se reinventem se mostrando mais, talvez, né? Não tão em silêncio. Porque uma coisa que eu tô aprendendo, e é muito interessante isso, vou falar sobre mim. Um dia o Nível, meu marido, virou e falou assim, nossa, quando a gente vê, você lança um livro. E aí eu pensei, eu estava conversando com uma pessoa sobre rede social e tudo, eu falei assim, gente, que interessante, né? Parece, quando a gente está em silêncio, as pessoas não veem também o que você está fazendo e produzindo. E aí, talvez você não tenha o alcance que você precise para mostrar o seu trabalho, né? Sim. E para ter troca, e para que esse trabalho gere outros trabalhos, né? Então, porque senão você fica meio parada. Isso é a sensação que eu tive. Então, eu acho que o silêncio, eu adoro o silêncio, mas é muito importante aprender a falar. E eu estou nesse processo de aprender a me mostrar, aprender a falar com tranquilidade. Não é uma coisa que eu preciso ficar jogando, soltando fogos de artifício o tempo todo, mas é muito legal falar também, porque é na fala, quando a gente se expor, é que tem a troca, é que tem um crescimento, é que tem a possibilidade de mudança também, de se reinventar. Então, acho que se reinventar, talvez se mostrando mais, é mais legal. É interessante isso, né? Porque a nossa entrevistada anterior falou sobre isso, né? Que ela estava escondida também atrás das redes sociais e que ela, depois desse podcast, ela falou, Madá, cria um novo Instagram. Eu preciso realmente ter uma visibilidade, tá? Acho que a gente tem todos aqueles cuidados que tem que ter, não, né? Mas ela teve a mesma fala que você também. Foi muito interessante isso, né? A gente trazer essa... A gente tenta, ao máximo, muitas vezes, não... Eu acho que a ideia é tentar não ser refém, né? Mas também usar o que tem de ferramenta ao nosso favor, né? Eu tenho muita dificuldade, mas eu tô entendendo que é tão legal também, porque quando você se expõe organizadamente, com planejamento, com uma intenção, você tem retornos muito interessantes também. E de aprendizado, porque é isso, se eu tô querendo... Né? Publicar mais livros. Se eu tô querendo, alcance maior. Exatamente. Eu quero conhecer mais escritores infantis, eu quero conhecer mais editoras também para eu aprender, eu quero conhecer os festivais literários, né? Eu quero conhecer mais ilustradores, porque isso tudo é uma troca. Então, por exemplo, aí eu tenho ido. Eu fui para Fliparacatu, amanhã eu estou indo para Flipiri para lançar o livro lá. Então, são momentos de troca. Então, você tem um momento de troca pessoal, que você vai até o lugar, mas a rede social ela pode te ajudar muito nisso. Então, quando o reinventar em silêncio, se eu ficar só fazendo os livros e não aparecer, eu não vou conseguir que as pessoas leiam os livros, né? Que as pessoas, que alcance mais pessoas. Eu não vou conhecer outros profissionais dessa área também para eu poder continuar
seguindo com esse caminho. Usar as redes a seu favor, né? Elas são Exatamente. disponíveis. Acho que se a gente souber utilizar, Exatamente, como a gente falou, acho que tem... É chegar esses aqui e mais tantos que virão. Pois é, exato. Não, olha, tem uns 3 lá no forno, Olha aí, assim. olha. Né? Se os seus livros pudessem ser lidos como um mapa, que caminho eles revelariam para quem está tentando se reencontrar? Olha, eu acho que eles revelariam muito da Maíra, né? Porque, de alguma forma, mesmo o do Sinal dos Tempos tendo sido escrito pelo meu pai, né? Eu me encantei por ele exatamente porque ele tinha frases minhas, né? Que vieram do meu pai. Mas ele daria um caminho de aprender a falar, de aprender a se expor, de aprender a cuidar do planeta. O caminho desse mapa seria vamos tentar aprender a viver no mundo que a gente vive hoje de uma forma mais plena, mais consciente, mais pé no chão, menos, sabe, com menos ilusão, com mais pé no chão mesmo, sabe? A gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar das crianças, do mundo, do ser humano. A gente precisa aprender a ter coragem, a gente precisa aprender a olhar para o outro e fazer a nossa parte. Sim. Porque é isso que diz esses livros, assim, não adianta a gente ficar escondido ou não fazendo nada, só pensando, elucubrando. A gente precisa realmente colocar em ação, né? Colocar em prática o que a gente pensa sobre o mundo, sobre o planeta, porque é onde a gente vive, né? É o que a gente vai deixar aí para o futuro. Já teve algum, em relação ao público feminino, que já te escreveu comentando sobre as suas obras, se elas se tocaram algumas feridas nelas? Olha, ainda não, mas é muito interessante porque eu lancei... O Dona Pomba é um livro que eu fiz para criança de 2 a 4 anos, 6 anos no máximo. É bem pequenininho. Mas, incrivelmente, ele me traz um retorno. As crianças são alucinadas. E as mães, sempre quando vêm, elas vêm... Porque ele é muito curto, na verdade. Ele tem muita ilustração, mas todas sentem tocadas. Porque é sobre maternidade, contada de uma forma... Ela é muito simples. Só que a mãe... Pomba, que tem os 2 filhinhos, que está preocupada com os filhos, que ensina que ela tem que fazer o ninho. Ela tem que, então, é a mãe que tem que fazer o ninho, que tem que pegar a comida, que tem que cuidar da proteção deles, ensinar eles a voarem, né? E aí, um dia eles vão voar, você vai ficar só. E aí, o que você quer é que eles voem, né? Então, as mães que vêm falar comigo, elas sempre se sentem tocadas. Elas falam, fiquei muito tocada, porque é isso. Porque eu acho que todas se encontram aqui na Dona Pomba. Então, isso. Que ideia que você gostaria que ficasse ecoando na cabeça de quem lê o livro O Sinal dos Tempos? A ideia de que as nossas matérias, as nossas riquezas, nossa matéria-prima é finita, né? Em 1992, quando ele foi escrito, a gente não imaginava que a água ia acabar, que a água tem fim. A gente achava que era tudo infinito. Né? E a gente sabe hoje que as coisas são finitas. O mundo pode não acabar, mas que mundo também vai ser? Vai ser um mundo que não vai acabar, mas muito devastado, né? Então, o que precisa ficar desse livro é a consciência, a ação e a mudança no nosso dia a dia. Cada um pode fazer a mudança no seu próprio dia a dia, né? Então, a gente começa em casa. Começa com pequenas ações de recolher lixo, pequenas ações de energia, pequenas ações de água, né? De organizar, de tentar organizar a comunidade, a sua rua, o seu bairro, enfim, a escola dos filhos, né? Enfim, essa é a mensagem e eu espero que é isso que fique essa semente plantada para que essas pequenas ações elas comecem a ser feitas, né? Porque a gente não tem tempo mais, já estamos vivendo esse calor aqui absurdo, né? Aí quando vem chuva, vem enxurradas, né? Verdade. E tufões, não sei onde, extrema seca. Então, isso é a nossa realidade. Então, se a gente não fizer nada, aí fica difícil a gente só esperar que os outros façam, né? Com certeza. Você acredita que a literatura pode ser um novo espelho para o feminismo, mais honesto, mais humano, mais imperfeito? Eu acho que sim. A literatura, ela contribui fortemente, né, para a palavra, né, para divulgar
a palavra do feminino e do feminismo de uma forma muito poética, de uma forma muito bonita, ainda que com muita dor e dificuldade, mas através da literatura, nossa, gente, são mundos se abrem e os encontros entre mulheres também eles são muito honestos. Então, ele tem uma potência, a literatura, para reverberar, né, o ser mulher é muito forte, está cada vez mais forte, né? Você lê cada vez mais livros de mulheres brilhantes, né? Você vê cada vez mais encontros de mulheres, então isso tem sido de uma potência, uma ferramenta tão antiga e eterna. Maíra, pra gente encerrar, só falava aquele... o papo tá tão bom. Ai, tá tão A gente bom, fez eu tô feliz. um Uma podcast terapia total, Foi muito total. bom. Eu queria deixar uma mensagem para você, Maíra. Você escreve sobre o tempo, mas no fundo fala de coragem de sentir. Ai, tô emocionada. Ai, eu que vou chorar aqui. Vou chorar. Vou chorar. Tá. A gente vive um tempo em que tudo precisa ser rápido, eficiente e bonito. E talvez a maior rebeldia da mulher contemporânea seja simplesmente viver o tempo de ser, sem pressa, sem culpa e sem roteiro. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Que coisa linda. Muito obrigada. Muito feliz. O convite foi no susto, assim, né? Foi, e eu adorei. A gente teve poucos encontros, acho que uns 3 na vida. Foi. O mais intenso foi na casa da Célia. Foi da Célia, assim. Legal, Gratidão, obrigada. porque aquele jantar foi incrível. Acho que nos aproximou e a gente contou histórias lá, né? Foi. E é isso, contou histórias e estamos aqui contando mais. Muito obrigada, gente. Que brilhante. Eu amei. Amei as suas perguntas. Obrigada. Eu amei. Eu falei, gente, não é possível, ela sabe tudo já sobre mim. Que você... As portas da produtora estarão sempre abertas para você. Conte mais histórias aqui. Obrigada. Virei, contarei. Obrigada.